Olá, sejam muito bem-vindos para mais um encontro do nosso projeto Amor Tecer, um programa dedicado ao cuidador e à cuidadora familiar. E nada melhor que começar essa série de vídeos com esta convidada especial. Temos hoje a participação da Júlia, que vai nos contar a sua experiência como cuidadora familiar. Então, eu inicio já passando a palavra para a Júlia se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço o convite da Viviane. É um prazer poder participar desse projeto dela, que eu considero um projeto tão especial e fundamental dentro desse universo que eu habito e convivo. E que bom que eu estou aqui para poder ter esse espaço para compartilhar um pouco do que eu já vivi dentro disso tudo, porque é uma caminhada bem longa, né? Então, assim, eu acho que Exatamente. é importante compartilhá-la, principalmente com as pessoas que estão iniciando essa caminhada. Então, Júlia, e é isso. Mais uma vez eu te agradeço imensamente por aceitar o convite e por se tornar ao longo da caminhada uma grande parceira, de forma que a gente possa dar voz à cuidadora familiar, né? Sim, A gente sabe, já é uma realidade no mundo, no Brasil não é diferente. Sobre o que nós estamos vivenciando em relação ao aumento no número de pessoas com diagnóstico de doenças neurodegenerativas. E essa condição é uma condição crônica que exige um cuidado prolongado. Então, eu abro mais uma vez o espaço para você contar um pouquinho para a gente como é isso, né? Como é que essa vida ela se modifica a partir de um diagnóstico e como é que a dinâmica familiar acontece. Então, passo a palavra para você contar para a gente da sua experiência. ok. É muita coisa, né, Viviane? E É, começar do diagnóstico, talvez, né? isso, fica à vontade, né? É, Conta o início da história, que é exatamente assim que começa. é, exato. O diagnóstico ele foi dado para minha mãe diretamente pelo médico e foi um médico que ele fazia visita domiciliar, foi aqui em casa. Eu não acompanhei essa visita dele. Uhum, Eu acho porque naquela época eu não entendi o que estava acontecendo. E a minha mãe ainda estava muito bem, ela ainda estava bem no início, então ela conduziu esse processo sozinha. E só que a partir do momento que eu comecei a perceber que ela estava tendo dificuldades para lidar com aquela situação, mesmo ainda não entendendo o que que era exatamente essa situação, aí eu vi que eu precisava dar um suporte para ela, que começou assim de uma forma bem discreta, esse suporte, porque ela ainda conseguia fazer muita coisa. Mas assim, eu estava até pensando sobre esse assunto, porque eu já falei sobre isso algumas vezes, e realmente eu acho que eu tive uma negação mesmo no começo. Tem gente uhum, que fala até que são as fases do luto, né? Eu acho que tem um pouco a ver mesmo, assim. A gente tem essa negação de não querer acreditar que é verdade, que isso está acontecendo mesmo com a sua mãe, com a sua família, com você. Porque uhum, ainda mais que eu era muito nova também. Eu tinha só 29 anos e a minha mãe tinha 69. E então, assim, eu tive essa negação, aonde eu deixei minha mãe lidar com isso sozinha. E uhum, aí eu considero que, assim, junto com essa negação tem uma espécie de não quero saber de afastamento, é, que termo que eu poderia falar isso assim? Agora eu não estou conseguindo achar a palavra exata, mas é meio uma ignorar, sabe? uhum. Seria O que está talvez se tornar um acontecendo. pouco indiferente ao processo, manter uma Indiferença. distância. Uhum, Isso é uma certa indiferença, né? Não é comigo. uhum, E, e depois disso, dessa indiferença, quando eu tive que começar a lidar com essa situação, me veio uma raiva uhum, de pensar assim, por que que isso está acontecendo comigo?
Por que que a minha mãe tá assim? Por que que as outras mães não estão assim? Né? Porque a minha tá assim. É, E então me veio essa sensação de raiva, esse sentimento de raiva. E, e aí, depois dessa raiva, eu fiquei meio deprimida uhum, de ter que lidar com aquilo e de não saber como lidar com aquela situação e de passar por muitos perrengues, assim, tentando lidar e não sabendo como lidar. Porque quando a gente não sabe como lidar, é tudo muito mais difícil, claro. né? Assim, realmente a gente sofre, é mais sofrido. Uhum, Então, eu tive essa fase que eu não sabia o que fazer, não sabia como lidar, e aí eu sofri, eu chorei, eu fiquei deprimida. Então, assim, acho que tudo misturado às vezes também, um pouco, né? Até sim, eu conseguir achar um pouco esse caminho aí do que era melhor fazer naquele momento, como lidar com aquela situação de uma forma mais adequada. uhum. E é interessante, Júlia, quando você traz, né, que esse diagnóstico chega aos 69 anos, né, então ainda é diferente do que a grande maioria, né, um pouquinho, com uma idade um pouquinho mais avançada do que aconteceu com a sua mãe, e também pela sua idade, né, que é muito jovem. E Sim, numa condição, numa fase de vida de jovem adulta, né, com vários é, planos, vários projetos, então você sim, toca num ponto importante, que é a partir do diagnóstico, a vida vira, né, de ponta cabeça, e numa condição até imposta, somos obrigados a descobrir qual outro jeito de lidar com uma vida que a gente conheceu e que não está mais possível de se concretizar no dia a dia, mas também sim, com uma vida que a gente desconhece e que nos sim. exige recurso. Então, você, né, demonstrou muito bem, assim, de forma muito genuína, eu te agradeço por nos abrir, né, de forma tão íntima a sua experiência, mas que demonstra isso, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas e que ainda a gente tem um receio, né, de expressar sobre isso, de falar sobre isso, que é genuíno. E o outro fato é em relação aos mitos, aos estigmas em relação ao diagnóstico. E aí, se você, né, quiser e se sentir à vontade de complementar isso, pode trazer para a gente também. Eu acho que uma coisa positiva teve dessa questão assim de eu ter dado ignorado, né, de certa forma, esse primeiro momento, esse primeiro estágio, foi que eu não cortei a independência e a autonomia da minha mãe, Uhum, que é isso que eu vejo muita gente fazendo aí e que me preocupa demais essa postura. perfeito. E então, assim, por mais que, vamos dizer, eu poderia ter talvez assistido melhor a minha mãe nessa fase, dado mais apoio para ela teve a possibilidade de ter uma vida seguindo ali e fazendo as coisas que ela ainda conseguia fazer, Uhum, né? Fazendo compras ainda. Ficou um tempinho ainda dirigindo. Quando eu vi que estava perigoso, aí a gente teve que uhum, realmente tirar o carro, porque ela adorava dirigir. uhum, E, então, assim, a gente foi aos poucos tomando as medidas, à medida que a gente foi percebendo a dificuldade dela, não é? A gente não chegou assim o diagnóstico e pá, de um dia para o outro, porque eu vejo que acontece muito isso, a sim, pessoa não pode fazer mais nada da vida, né? Não pode é. decidir mais nada, não pode nem se colocar, nem falar sobre o que ela está sentindo ou sobre o que ela quer, ela é desconsiderada, eu vejo isso acontecendo. E ela ainda teve voz muito tempo e ela ainda tem, até hoje. Bacana. Um ponto muito importante que você traz por uma tendência natural, às vezes até na intenção de proteger, mas com isso acaba invalidando ou interferindo no nível de autonomia e de independência da pessoa idosa,
que recebe o diagnóstico. E construir isso na dinâmica familiar a partir do diagnóstico é um aprendizado. E eu vejo que você, né, assim como as demais pessoas da família, se dispuseram a fazer essa trajetória, esse percurso. E um outro ponto, né, que eu gostaria de trazer é sobre exatamente a dinâmica familiar. O que que aconteceu, né? Você contou e conta com outras pessoas, outros membros da família. Conta pra gente um pouco sobre como foi reorganizar, como foi definir papéis, o que que foi mais difícil para você e o que que facilitou. Uhum. Assim, eu sou um pouco estereótipo, eu faço a maioria das coisas sozinha. Eu tenho duas irmãs que moram fora e que vêm aqui, uma vem muito raramente, porque mora fora do Brasil, e a outra mora em outro estado, vem Uhum, algumas vezes por ano aqui. uhum, Então, assim, convive muito pouco com a minha mãe e elas não dão suporte para ela, uhum, uhum, né? Assim, é visita, eu brinco, uhum, quando vem aqui, inclusive. Raramente elas participam realmente do dia a dia mesmo, né? De pôr a mão na massa e ajudar. É, até teve um ano aí, acho que foi uns 2 anos atrás, que eu tive que fazer uma operação, passar por uma operação no útero, e eu não podia pegar peso. E foi na época do Natal, e essa minha irmã que mora em outro estado, ela estava aqui uhum. durante essa semana. Então, aí, nesses dias, ela teve que me ajudar, né? A hora que a cuidadora não estava aqui, porque só para as pessoas saberem, né? Assim, ah, entre 8 da manhã e 5 da tarde, eu tenho uma pessoa que me ajuda, e depois das 5 horas da tarde, de segunda a sexta, sou eu que dou suporte para minha mãe aqui. Uhum, Então, assim, esse horário, a partir das 5 horas, a minha irmã me ajudou. E no final de semana também festas, também que eu faço questão de ficar com minha mãe nas festas. uhum, Ela também me deu essa ajuda nesses dias, porque realmente eu não podia pegar peso. E a minha sim, mãe está demandando, assim, uma ajuda, não é que a gente tem que carregar, mas a gente tem que fazer um pouquinho de força para ajudá-la, né? sim, Então, assim, em alguns momentos eu tenho, não, né? Não vou falar que eu não tenho ajuda nenhuma, né? Quando a minha mãe precisa de uma internação, ou precisa que leve no hospital, a minha irmã às vezes leva, busca, compra remédio, mas é essa coisa assim, um pouco mais ligeira, né? Um suporte mais pontual. pontual. Uhum, Porque o dia a dia mesmo sou eu e as pessoas que são contratadas para me ajudar. Eu acho interessante é o meu pai, né, que inclusive é separado da minha mãe já há muito tempo, tem mais de 20 anos, mas eles têm uma relação boa. E ele vem aqui de vez em quando e visita e faz questão de conversar com ela, uhum, traz coisas para ela, traz flores, traz algum agradinho de comer. E uhum. é muito interessante assim essa dinâmica, porque por mais que hoje em dia ela já esteja mais desconectando da nossa realidade, é impressionante como que ela volta e ela responde muito bem a essa interação que ele propõe. E eu acho muito bonito, assim, até de ver. Ela Bacana. gosta muito, ela fica muito animada. Que bacana. E que lindo, né? Lindo de ver, lindo de escutar. Você reforça algo que é muito comum na grande maioria. Ainda que a gente tenha uma família com um número de filhos, que pode compartilhar o cuidado, que pode dividir tarefas, isso não significa que vai acontecer desta forma. Então, a sua realidade reforça que sobrecarrega, né? A grande parte do cuidado fica direcionado para uma pessoa. E, em geral, as mulheres Sim, assumem, né? No seu caso, você tem duas irmãs, mas quando a gente tem, né, os outros membros, entre homens e mulheres, na grande maioria a mulher assume. E você precisou aprender. Então, assim, você teve condições na sua dinâmica familiar, né, depois de um determinado momento, contar com o apoio de uma cuidadora.
sim, o que também não é uma realidade para a grande não maioria. é, E você precisou aprender a se organizar e dividir as tarefas do ponto de vista prático. Então, a questão financeira, a questão da assistência à saúde, médico, exame, remédio, né? sim, E também a parte que é cuidar da Júlia no meio sim, disso tudo. sim, Então, você está trazendo que essa dinâmica ela é instalada antes do diagnóstico e a tendência é que ela permaneça após o diagnóstico, porque se já, né, já existia aí o movimento das suas irmãs que moram fora da cidade, que está você e sua mãe, e que era assim, o diagnóstico chega e pouco pode ser feito, porque cada uma também está com a sua demanda. O que que isso nos traz? Eu gosto de destacar esse aspecto porque existe também uma tendência das pessoas idealizarem, criarem expectativas de que o outro faça alguma coisa para me ajudar, para me apoiar, e quando isso não acontece, além da frustração, de uma tristeza da cuidadora familiar que começa a se sentir não só sobrecarregada, mas obrigada, né? Não no sentido ruim da palavra, que é, não, eu estou fazendo isso por obrigação. Não, mas é porque ela não tem outra saída, ela não tem outra possibilidade. E essa condição de restrição começa a trazer para a cuidadora familiar essa experiência de que os próprios objetivos, os sonhos, os planos, não podem ser considerados. E eu vejo que você precisou construir esse caminho também. Então, conta pra gente o que que você foi, né, aprendendo e construindo, agregando a sua experiência para que fosse possível, em cada momento, em cada fase, cultivar os momentos de autocuidado que você precisou se proporcionar para que fosse possível cuidar bem, continuar cuidando bem da sua mãe. sim. No começo, né, quando ela ainda estava numa fase ainda intermediária, né, o que eu fazia muito era ir para o sítio no final de semana Uhum. para poder sair um pouco desse ambiente aqui e, né, assim, respirar outros ares, ter outra dinâmica, outra convivência, outros interesses e ao mesmo tempo também nessa época eu ainda conseguia sair para trabalhar assim fora, dar aula, é, Uhum. a serviço para as pessoas, né, de consultoria de imagem que eu fazia. Então, assim, mas também como foi sempre uma coisa flexível, que não era assim, tinha que fazer todo dia, eu conseguia manejar bem, né? Sim. Era possível ter ainda uma vida bem ativa. Uhum. Mas à medida que a doença foi progredindo, né, isso foi ficando um pouco mais difícil de sair. Então, para eu sair, realmente precisava de ter alguém com ela, não dava mais para deixar ela sozinha, né? Uhum. E então eu comecei a ter que planejar as minhas saídas, que é o que eu faço até hoje. Eu não consigo, para mim é difícil fazer uma coisa assim de supetão, né? Vamos agora Inesperada, fazer uma não coisa? organizada. Não organizada, é igual outro dia uma amiga falou assim, gente, vem para cá para casa agora tomar um vinho. Eu falei, gostaria muito, mas não posso. Uhum, Se você me falar com antecedência, eu me organizo para poder fazer isso. uhum, Então tem essa questão, né? Que para mim é difícil fazer algo que não seja no final de semana, que o final de semana continua sendo o meu momento de respiro, né? uhum, Eu uhum, tenho cuidadora todo final de semana para uhum. eu ter uns dias de descansar à noite. Sim. Então, assim, no começo era só sábado à noite que eu tinha cuidadora, e aí sexta e domingo à noite era eu. Depois eu comecei a ver que eu precisava de pelo menos mais um dia. Então, aí começou a ser sábado e domingo à noite, eu não tendo que lidar, né, com o cuidado da mamãe. E aí agora, desde ano passado, mais ou menos, que aí eu coloquei que uma das cuidadoras que elas revezam no final de semana, uma delas chega na sexta, no final do dia.
Então aí eu tenho tenho 2 sextas-feiras à noite de descanso por mês para eu fazer alguma coisa, que Sim. seja ir para o sítio, que eu ainda continuo indo, que seja sair com o meu namorado, ou sair com as amigas, ou mesmo Uhum. ficar aqui fazendo outra coisa que eu quero fazer, ou que seja estudar, que seja não fazer nada, simplesmente descansar, né? Então, Isso. eu fui dividindo, tentando dividir melhor essa divisão, né? Assim, e aí durante os dias da semana, como já depois do dia 5 eu já fico por conta da mamãe, né? Assim, consigo fazer alguma coisa ou outra? Consigo, mas fico mais por conta dela. Hoje em dia, a parte da manhã fica para autocuidado. Então, para eu ir na academia, para fazer uma unha, sabe, fazer alguma coisa para mim. No geral, eu deixo a parte da manhã. Uhum. E o que é tomar um banho, né? Um banho Com mais bom, calma. mais Uhum. calma, exatamente. Resolver alguma coisa ou outra. E aí, a parte da tarde, ou eu resolvo coisas aqui da casa, que às vezes eu preciso fazer compra, preciso resolver outras demandas, né, relacionadas a ela, de prestação de conta, Uhum. enfim, de medicação, vai variando isso, né? E Sim. às vezes também eu trabalho, né? Eu faço alguns trabalhos, e hoje em dia eu sou síndica aqui do meu prédio, é um dos trabalhos que eu tenho para Uhum. ter uma remuneração e conseguir ficar por aqui, que vez ou outra eu tenho que dar alguma assistência. Então é uma saída que eu achei que foi interessante e tem dado muito certo, graças a Deus tem conseguido conciliar. Que E bom. aí comecei também a ajudar a Fernanda lá na Leveza do Afeto, também que é um trabalho também que não é todo dia, né, de 8 às 16, é por demanda, que é Uhum. mais ou menos a mesma coisa aqui do prédio, que Sim. eu acho que é interessante que hoje em dia a gente consegue desempenhar algumas funções e trabalhos sem ter que seguir aquela regime clássico de CLT, Sim. Sim. né? Então, isso ajuda muito. E outra coisa também que me ajuda muito é essa questão da internet. Uhum. Então, assim, a internet hoje em dia, ela me propicia a possibilidade de poder estudar. Então, já fiz vários cursos, várias formações à distância, online, nesse tempo que eu estou por aqui, né? Sim. Que eu vou dividindo Sim. meu dia. Às vezes eu faço um pouco à noite, às vezes faço um pouco de tarde, enfim. Eu vou tentando ajustar. E no final de semana, muitas vezes eu também aproveito o fim de semana para estudar. Agora eu estou fazendo Uhum. uma pós-graduação, por exemplo, e aí até coloquei metas para eu seguir, porque eu não estava conseguindo ano passado seguir muito. E eu falei, não, gente, eu preciso estruturar isso, que é difícil, né? Para mim é um desafio, assim, estipular Porque como eu trabalho sob demanda, eu não consigo muito estipular uma rotina fixa. Minha rotina Sim. oscila muito. Então, eu É. não consigo falar assim, toda semana, minha semana vai ser desse jeito. Não é assim. É. Então, é um desafio conseguir conciliar isso tudo aí dentro dos dias e horários que a gente tem. Mas, graças a Deus, eu estou conseguindo, eu acho, é, me sair razoavelmente bem nesse. Lidar, né? Lidar com a realidade e encontrar esse ponto de equilíbrio. É, Ao todo, já são quantos anos que você está à frente desse cuidado? 16. Ok. E é importante quando você traz sobre as alternativas que você foi encontrando ao longo do processo. Então, você foi alternando aí, né? Então, compreender que até um banho demorado faz parte de uma rotina de bem-estar para que você possa cuidar melhor. E o que a gente às vezes desconsidera, porque pensa, ah, eu vou ali tomar um banho rápido e tal. É aquela coisa de tomar o banho com a cabeça, né, em mil coisas para resolver. Então é isso, uma academia, um banho demorado, né, qualquer outra rotina de autocuidado, a terapia, as alternativas, né, para outras coisas que facilitam essa rotina de bem-estar, encontrar atividades que possam ser remuneradas, mas que te permitam essa flexibilidade, ou seja, você
se permitiu explorar, houve possibilidade para isso. Isso é extremamente relevante. Bom, estamos caminhando aí para o nosso tempo final e eu espero que a gente encontre novas oportunidades para um novo bate-papo e a gente aprofundar em alguns detalhes, mas te agradeço imensamente mais uma vez e desejo que você, né, permaneça investindo nesse cuidado tão amoroso. Eu quero dizer não só para você, mas para todas as outras cuidadoras, sobre a minha admiração, sobre o meu respeito por essa escolha, por essa dedicação, né? Então eu costumo dizer muito isso. Eu vejo você, eu respeito você, eu compreendo você e eu estou aqui para você, Júlia, e para todas as cuidadoras que estão aí nos acompanhando também, ok? Agradeço, Viviane. É muito importante ter esse suporte, principalmente psicológico, porque assim, eu achava que eu não era ansiosa e eu descobri que eu sou, né? Enfim, então assim, tive que procurar ferramentas para ajudar a lidar com essa ansiedade, porque não é fácil. É falar, né, como eu estou falando aqui de forma rápida, parece que é fácil fazer tudo que eu faço, mas não é, né? Exato. Tem dia que eu não consigo fazer tudo que eu me propus a fazer, e aí eu também me dou o direito de não fazer nada, Isso, de descansar. Então, se eu vejo que eu acho que isso é muito importante, a gente ouvir o nosso corpo. E aí, quando você sentir que o seu corpo está te pedindo, porque às vezes ele até grita, que precisa fazer uma é, pausa, que é, precisa descansar, ouve o seu corpo, o que ele está dizendo, e faça o que ele está pedindo, uhum, né? exatamente. É, Aprender a se escutar, não só é da comunicação do corpo físico, mas do corpo emocional, né, isso. mental e até espiritual, dentro das conexões que cada um estabelece. Isso, exatamente, Viviane. Então, assim, estou à disposição para, né, outros bate-papos. Adoro esses bate-papos. Se a gente não coloca limite, eles não acabam, né? Porque o Exato. assunto é infindável, ele não termina. E então é isso, né? Espero compartilhar novos momentos com você e com também outros cuidadores, para que a gente possa se fortalecer e que a gente possa é, conseguir estar bem, Isso. né? Dentro dessa escolha nossa de realmente nos doar Uhum. parte de nós, né? Não pode ser inteira, mas parte de nós para esse familiar que é tão querido, né? Porque se não fosse, a gente não faria isso Sim, e, e fazer de coração, porque exato. eu falo que eu não faço por obrigação, eu faço porque eu quero e É, porque eu amo. isso Então, faz é isso. diferença, É. com certeza. Ok, então Beijo. sinta-se abraçada, um beijo grande Também. e até o próximo encontro. Até.